Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 69. Bons estudos! Deus, como é que uma coisa dessa vai acontecer justo com ele? Oi, você nem sabe o que está acontecendo, né? O Alberto foi internado no hospital de madrugada. Começou a passar mal de repente. Bom, eu tô aqui na lanchonete, não sei nem o que fazer. O Lineu foi no hospital para ver o que está acontecendo. Tô aqui esperando resposta. Oi, Maria. Oi, Lineu, que bom que você chegou aí. Daí, o que está acontecendo? Bom, eu falei com o médico e o Alberto, ele tá com umas bactérias estranhas no pulmão direito. Bactérias estranhas? Ele já tomou antibiótico, mas não fez efeito. Então o médico tá esperando o resultado do antibiograma para saber qual vai ser o tratamento. E daí, ele vai sarar ou não vai sarar? Lógico que ele vai sarar, Maria. É só a gente saber qual que vai ser o remédio que vai atacar essas bactérias estranhas. Bom, acho melhor a gente começar logo a nossa teleaula para todo mundo entender melhor essa história. Nós vamos aprender que as bactérias são seres microscópicos e que algumas delas podem causar doenças. Vamos conhecer também os antibióticos, substâncias que combatem as bactérias. Vamos ver ainda como foi descoberto o primeiro antibiótico e que o seu uso indiscriminado cada vez mais está selecionando as bactérias mais resistentes. E por último, vamos aprender que todos os seres vivos, plantas ou animais, são compostos por células. Bem, antes de mais nada, vamos conhecer melhor essas tais de bactérias. Andei lendo muito sobre elas nesse livro aqui. Tem até algumas ilustrações que mostram as danadinhas. Bactérias são criaturas minúsculas, seres muito pequenos, que medem apenas alguns milésimos de milímetro. Notem bem, milésimos de milímetro. Portanto, só podem ser vistas com o auxílio de microscópio, aparelhos que aumentam muitas vezes o tamanho das coisas. Nos nossos dentes, por exemplo, existem milhões de bactérias. Isso mesmo, as bactérias que provocam as cáries. Mas como será que isso acontece? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Como acontece a cárie? Bom, primeiro, vamos ver o que essas milhares de bactérias que vivem nos nossos dentes fazem. Elas fermentam os açúcares dos restos de comida que ficaram nos dentes. Nessa fermentação, acabam produzindo alguns ácidos. Esses ácidos reagem com o sal de cálcio dos dentes. Imaginem então o que acontece. O ácido provoca perfurações no cálcio do dente, as famosas cáries. Daí, o dente começa a doer. É por isso que a gente deve escovar os dentes depois de todas as refeições, para evitar que fiquem restos de comida. Aplicações de flúor também são importantes. O flúor deixa a superfície do dente mais resistente aos ácidos. Quer dizer que dentro da boca da gente tem bactérias iguais às que estão dentro do pulmão do Alberto? Não, iguais não. As que estão no pulmão do Alberto, que deixaram o Alberto doente, são bactérias estranhas. Agora, as bactérias que tem na boca da gente são bactérias conhecidas. Puxa vida, boca cheia de bactérias, né? Não, tem até um experimento que eu dou para meus alunos fazerem em casa, que prova a existência de bactérias na boca. Você quer fazer? Fácil, né? Então, enquanto isso, eu vou lá pro hospital pegar o resultado. Pelo menos eu mantenho minha cabeça ocupada com alguma coisa. Olha, aqui tá tudo direitinho que tem que fazer, tá bom? Tá bom. Tchau. Não, espera aí. Leva isso aqui pro Alberto pra mim, tá? Tá, legal, tá bom. Não, fala pra ele que a lanchonete não é a mesma sem ele, tá? Tá bom, eu falo. E diz pra ele que eu tô com saudades dele, tá? Tá certo, também digo. Fala pra ele que eu não sei fechar o caixa, não, isso é melhor não falar pra ele, não, melhor não falar, não. E diz pra ele comer tudo direitinho, sara logo, volta logo. Tá bom, Maria, diz pro médico, tá bom, eu digo tudo, tá? Tchau. Tá? Tchau. Derreter 2 folhas de gelatina em água quente. Desde o século passado, muitas doenças que apareceram estão ligadas a bactérias. Você quer ver só? Essa aqui, olha, a Mycobacterium tuberculosis, é a responsável pela tuberculose. Essa outra aqui, olha, a Salmonella typhi, é a causadora do tifo. A sífilis também é causada por uma bactéria. Essa aqui, a Treponema pallidum. Você lembra quando a gente viu na aula passada sobre a gripe espanhola de 1917 e 1918? Vamos ver de novo? A gripe se alastrou por todo o planeta e matou milhares de pessoas. O vírus da gripe, que também é um ser microscópico, se instalava no corpo da pessoa que ficava fraca e debilitada. Daí a pessoa acabava pegando outras doenças, como a pneumonia.
Na verdade, as pessoas morriam por doenças causadas por bactérias. Doenças que elas pegavam com facilidade porque o seu corpo já estava sendo atacado pelo vírus. Naquela época, não havia remédios muito eficientes contra bactérias. Depois foram descobertos os antibióticos, substâncias capazes de combater as bactérias. Os antibióticos podem ser muito úteis em casos graves. Ô, Lineu, que demora, dava pra ter feito 2 experiências, viu? E o Alberto, como é que tá? Olha, as bactérias já foram identificadas e agora estão testando qual antibiótico que vai funcionar. E pelo jeito você fez o que eu pedi, né? Eu segui as instruções tintim por tintim. Ó, primeiro eu derreti 2 folhas de gelatina em água quente. E juntei uma banana amassada. Deixei esfriar um pouquinho. Juntei uma colher de ácido propiônico, como estava escrito. O que é isso, Lineu? É pra não formar bolona. E depois? Daí eu dividi o caldo em 2 vasilhas transparentes. Numa delas, que eu marquei com X, eu dissolvi o pó de um comprimido de antibiótico. Na outra eu não acrescentei nada. Daí eu deixei as 2 endurecerem. Então, nessas 2 vasilhas tem a mesma coisa, né, Maria? Só que nessa daqui... Que eu marquei com X tem... Você colocou antibiótico, né? Escuta, quanto tempo o Alberto vai levar pra sair do hospital, hein? O tempo suficiente pro antibiótico fazer efeito. Não me enrola, Lineu. Quanto tempo? 2, 3 dias? Olha, de 7 a 8 dias. Que é mais ou menos o mesmo tempo que você vai demorar pra acabar a sua experiência. Por que não acabou, não? Não, agora que vai começar. Pega um palito, Maria. Palito? Isso. Agora raspa o palito nos seus dentes. Ai, não vou fazer isso, não. Por quê, Maria? É pra experiência, vai. Tá bom, então olha pra lá, vai. Meu Deus do céu. Olha pra lá. Já raspou? Olha. Então, agora passa levemente o palito nessa gelatina aí, devagar. Tá, Fala uma letra qualquer. Vai fazer M de Maria, tá? Tá bom. Cuidado pra não furar a gelatina, tá? Isso. Agora faz a mesma coisa nessa outra aqui com X. M de Maria de novo. Isso, muito bem. Agora você observa e anota os resultados por 1 semana, que é o mesmo tempo que o Alberto vai demorar pra ficar bom. Tá bom. Pois não? Ai, Alberto, que saudade! Uma semana fora e as pessoas já esquecem da gente. Que saudade, viu? Então, nosso doentinho tá convalescente. Senta aqui, senta aqui. É bom ele sentar mesmo. Ele só vai voltar à rotina aos poucos, tá certo? Olha, você nem sabe como a lanchonete fica triste aqui na sua ausência, viu? Ih, Maria, você não sabe como é bom voltar. E aí, Maria, como é que tá a nossa experiência? Ó, pode conferir aí que tá tudo certinho, viu? Tá bom, tá bom. Olha, eu anotei dia a dia como você me pediu, tá? Até o 2º dia eu não percebi nenhuma mudança. No 3º dia, a superfície da vasilha teste estava mais brilhante do que da vasilha padrão. Certo. Bom, no 4º já dava pra gente ver a letra M. E de lá pra cá apareceram cada vez mais essas bolinhas formando a letra M, que eu desenhei com palito depois de raspar no dente. E na vasilha teste não apareceu nada. Então, Maria, essas bolinhas que apareceram aqui na vasilha padrão são justamente colônias de bactérias. Se a gente visse essas bolinhas no microscópio, a gente ia ver milhares e milhares de estruturas de criaturinhas microscópicas que são as bactérias. Nossa, quer dizer que essas colônias de bactérias estavam no meu dente e cresceram na gelatina? Isso. Deixa eu anotar aqui. E na outra vasilha, por que não cresceu nada? O que você colocou aqui mesmo nessa vasilha teste que você não colocou na padrão? Pó de antibiótico. Ah, então é isso. É isso. O antibiótico combate as bactérias. E por isso que aqui não cresceram colônias de bactérias. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu tomei um antibiótico que inibiu o crescimento das colônias de bactérias que estavam atacando o meu pulmão. Nossa. Sabe como foi descoberto o primeiro antibiótico? Foi um pouco por acaso. Foi em 1929, um cientista inglês chamado Alexander Fleming estava observando colônias de bactérias em vasilhas, quando percebeu que tinha surgido bolor em algumas delas. O bolor também é composto por partes microscópicas que crescem e se multiplicam. Fleming pôde observar então que nas partes onde o bolor tinha se formado, não se formavam bactérias. Isso o levou a pensar que o bolor fabrica substâncias capazes de deter o crescimento das bactérias. Fleming apostou nessa ideia. Fez um caldo de bolor e filtrou. Como o nome do tipo de bolor que ele usou era penicillium, ele chamou o caldo de penicilina. Daí testou em várias bactérias. Elas não cresceram. Foi assim que foi descoberto o primeiro antibiótico. Não é incrível? Uma descoberta que já salvou milhões e milhões de vidas.
Acontece que hoje em dia muitas bactérias são resistentes a muitos antibióticos. Por exemplo, não se combate o tifo ou a tuberculose com penicilina, porque as bactérias que causam essas doenças são resistentes a esse antibiótico. E essa situação está ficando cada vez mais frequente. Doutor, por que o senhor acha que isso está acontecendo? Olha, isso vem acontecendo por causa do uso indiscriminado de antibióticos. As pessoas se automedicam, tomam remédio errado, do jeito errado, e usam antibiótico em tudo, até mesmo na ração animal, como conservante de alimentos. Isso vai matando as bactérias sensíveis ao antibiótico. Sobrevivem só as resistentes. E quando elas começam a provocar doenças, o antibiótico já não tem mais efeito sobre elas. E se essa bactéria estiver causando alguma doença grave? Aí a gente faz novos testes, isola a bactéria e faz novos testes para descobrir um antibiótico que seja eficaz contra ela. Esse teste é chamado antibiograma. Então quer dizer que só depois que fizeram esse tal de antibiograma é que descobriram o antibiótico que iria acabar com as bactérias? Descobriram um novo antibiótico que funcionou e cá estou eu, praticamente recuperado, né? Bom, gente, o chá tá bom, mas eu tenho que ir embora. Alberto, se cuida, hein? Tá bom. Tchau, Maria. Tchau, abraço. Olha, vai tomando bastante chazinho aí, tá? Come bastante biscoitinho. Eu vou fazer aquela torta especial com espinafre que tem bastante ferro, tá bom? E aquela carne no forno também. Você gosta? Vai descansando aí, tá bom? Tá bom. Tá certo. Até que ficar doente tem lá as suas vantagens, viu, gente? Na nossa teleaula de hoje, conhecemos mais um ser microscópico, do tamanho de milésimos de milímetros, as bactérias. Mas ao longo do nosso telecurso de ciências, conhecemos outros micro-organismos. Já conhecemos melhor os protozoários, micro-organismos que causam a malária e o mal de Chagas. Conhecemos também as bactérias, que provocam a pneumonia. E os fungos, como o fermento da padaria. Vimos também que no nosso sangue existem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, cada um com uma função diferente. Observando tudo isso com a ajuda do microscópio, é claro, o homem começou a pensar qual é a menor unidade de vida que existe no planeta. E observando esses pequenos micro-organismos, ele foi percebendo que eles são constituídos por uma célula, uma estrutura microscópica muito importante para os seres vivos. A célula, a unidade básica de todos os seres vivos. No início do século XIX, 2 cientistas alemães chegaram à conclusão de que não são apenas os micro-organismos que possuem células, mas todos os seres vivos, sejam plantas ou animais. Já pensou? Todos os seres vivos têm como unidade básica a célula. De uma ameba a um elefante, de uma formiga a uma baleia, de um pequeno musgo a uma palmeira imperial. Todos somos formados por células. Pois trate de dar uma boa revisada no seu livro de estudos, afinal, na teleaula de hoje, podemos entender qual é a base dos seres vivos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, conhecemos as bactérias, seres microscópicos. Vimos também que alguns tipos de bactérias podem provocar doenças. Aprendemos ainda que para combater as bactérias, o homem descobriu os antibióticos, mas que o uso indiscriminado de antibióticos tem selecionado bactérias cada vez mais resistentes a essas substâncias. Por último, ficamos sabendo que todos os seres vivos, do menor ao maior, dos animais às plantas, todos são formados por células, a unidade básica da vida. A nossa saúde. Até a próxima aula e bons estudos. Tchau.